Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da mentoria. E o assunto de hoje, tá, pessoal? Vai ser padrão de reversão, exatamente, um padrão de reversão de mercado que se chama topo duplo e fundo duplo. Né? Então, eu vou estar explicando detalhadamente aqui para vocês como se forma um fundo duplo, como se forma um topo duplo e aonde está operando, né, diante desse padrão. É um padrão de reversão, então é um padrão que tem uma taxa de acerto muito boa e tem um risco-retorno excepcional, certinho? Então, sejam todos muito bem-vindos. Padrão de reversão é o assunto de hoje. Começando aqui com o topo duplo. Topo duplo, pessoal, o que se baseia dentro de um topo duplo? Topo duplo, como já diz, são dois topos, ou seja, temos que ter dois topos nivelados. Nesse caso, aqui no exemplo, você percebe que o mercado ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega num certo ponto onde ele forma o topo mais alto, né? Aí ele começa a corrigir, corrigir e volta a testar o topo mais alto. Quando ele volta a testar o topo mais alto, né? E não consegue romper e deixa o movimento bem nivelado, ou seja, quando esse primeiro topo está nivelado com esse topo, né? Esse topo aqui não pode ser um topo maior e nem um topo menor, ele tem que estar bem niveladinho, é considerado um topo duplo. E nesse caso, você vai esperar então o preço voltar no mesmo topo anterior e buscar a venda de topo duplo. Ok, pessoal? Então você vai buscar a venda no segundo toque, certinho? No fundo duplo, é a mesma coisa, tá, meus amigos? Fundo duplo, o mercado ele vai caindo, vai caindo, vai caindo e aí chega o momento que deixa um fundo menor, tá? Deixou esse fundo menor, o mercado ele começa a corrigir. Começou a corrigir, beleza, ele volta e testa o mesmo fundo anterior, galera. Testando o mesmo fundo anterior, temos dois fundos nivelados. Dois fundos nivelados, a gente pode estar buscando a compra no segundo toque, tá, pessoal? Então, sempre buscar a compra no segundo toque e tem que estar bem nivelado com o fundo anterior. Certinho, meus amigos? Qual o tempo gráfico utilizar essa estratégia, tá? O tempo gráfico, qualquer time frame, ele pode acontecer um topo duplo no M2, no M15, no M60, no diário, tá? Desde que o topo esteja bem nivelado, ou seja, esse topo junto com esse e esse fundo junto com aquele, certinho? Agora, vamos aqui para alguns exemplos que eu já deixei para vocês, certinho, meu povo? Nesse caso aqui, pessoal, temos aqui já um padrão topo duplo, tá? Se você ver aqui no gráfico de candles, o que você observa? Você observa que no dia 8/8, o mercado veio e fechou exatamente aqui nessa região, formando-se o último topo, correto? Beleza, no outro dia o mercado abriu abaixo do fechamento, ou seja, abriu com gap de queda, então aqui foi o último topo que o mercado deixou. Temos em base que esse daqui é o último topo, o que o mercado fez? O mercado começou a cair, veio, como eu demonstrei lá no exemplo, e retornou exatamente no topo anterior. Eu estou aqui no gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Mas como eu digo, o topo duplo ele pode ser considerado tanto no gráfico de 5 minutos, no M2, no M15, no M60, tá? E quanto mais no topo e mais no fundo, melhor. Como assim, Adriel? Se faz um topo duplo nas máximas do diário, muito melhor do que um topo duplo no meio do movimento. Se faz um fundo duplo na mínima do dia, né, na mínima de um diário, é melhor do que um fundo duplo no meio do movimento, certinho? Então, nesse caso, como vocês observam, o mercado ele deixou o último topo aqui, caiu, corrigiu e exatamente no topo anterior, o que aconteceu? Uma venda de reversão. Então, aqui, como vocês observam, o mercado chegou aqui na resistência anterior e deu uma venda exatamente no mesmo ponto do topo anterior. Aí você pensa assim, poxa, Adriel, mas eu tenho dificuldade de observar topos e fundos. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no canto superior, onde está escrito Candlesticks ou vai estar escrito automático, vai clicar e vai colocar gráfico de linhas.
Na dúvida, puxa sempre o gráfico de linha, tá? Porque o gráfico de linha ele vai estar sempre bem alinhadinho, o fundo duplo e o topo duplo. Certinho, galera? Então, nesse caso aqui, ó, topo duplo confirmado. Por quê? Porque esse topo estava exatamente nivelado com o outro, ó. Olha só, meus amigos. Exatamente nivelado com o outro. Certinho? Então, aqui considera-se um topo duplo, uma venda que chegou a entregar ali seus 720 pontos, tá? Então, muito bom, uma ótima estratégia, cuja o risco-retorno você vai colocar um stop ali de 180 a 200 para buscar ali, como eu falei, de 500 a 700, né? Então, aqui um belo exemplo de topo duplo. Ok. Isso daqui é um topo duplo, Adriel? Não, isso daqui não é um topo duplo. Isso daqui, ó, é um topo menor. Topo menor é uma estrutura, como já foi ensinado nas últimas aulas. Então, esse daqui é um topo maior do que o anterior. Então, isso daqui não é topo duplo. Isso daqui não é topo duplo, certinho? Esse daqui, praticamente, dá para ser considerado um topinho duplo, ó, pessoal. Olha aí, ó. Isso daqui, ó, praticamente um topo duplo, porque, olha, ele ficou praticamente nivelado com o topo anterior. Vocês estão vendo? Olha só, esse daqui é um topinho duplo que você pode estar considerando. Esse daqui também, ó. Olha só como ele ficou bem alinhadinho, ó. Ele ficou alinhado com esse topo aqui, ó. Tá vendo? Olha esse topo duplo que o mercado deixou aqui. Tá vendo? Esse daqui também bateu, tá, meus amigos? Também praticamente bateu. Mas esse daqui ficou bem mais alinhado. Olha esse topo duplo aqui que o mercado deixou. Tá vendo? Aí vamos supor, por exemplo, né? Você tá aqui, mercado, olha só, bem alinhadinho, galera. Perfeitamente alinhado aí, meus amigos. Aí você vem aqui, puxa no gráfico de candle. O que que acontece? O mercado ele vem, ótimo, foi no fechamento, Adriel. Mas se você por um acaso dorme vendido aqui nessa região, você percebe que ele deixou um topo duplo para depois reverter todo esse movimento, ó. Olha só esse movimento que deu aqui. Foi um movimento de venda. Aí vamos supor, se eu não peguei aqui, você vai pegar aqui na estrutura. Lembra da aula de pivô que eu já falei para vocês? O que que o mercado fez, pessoal? O mercado ele deixou um topo duplo, correto? Ou seja, um padrão de reversão de queda. E em seguida, ele deixou o quê? Um pivô. Olha só que vendinha linda que deu aqui, ó. Bem no rompimento do pivô. 360 pontos. Então, a gente tinha um topo duplo aqui, junto com um pivô indicando a venda. Tínhamos dois padrões para pensar na venda aí do mini índice. Agora, vamos citar aqui um exemplo de fundo duplo. Esse daqui, meus amigos, é considerado um fundo duplo. Por quê? Porque aqui, ó, como vocês percebem, esse fundo das 9h45 ficou alinhado com o fundo da 1h15. E da mesma forma que ele deixou aqui, ó, olha como o mercado ele é perfeito, né, galera? O que que o mercado ele faz? Deixou topo duplo, caiu, deixou a estrutura e caiu mais ainda, tá vendo? Então ele deixou um topo duplo com estrutura. E aqui nesse exemplo, o que que eu tenho? Tenho um fundo duplo, né? Então aqui a gente tem um fundo duplo porque esse fundo está bem alinhado com o fundo anterior. O mercado subiu e deixou um fundo mais alto. E o que que seria esse fundo mais alto? Seria o pivô, né? Porque esse fundo ele é mais baixo do que o anterior. Tá vendo? O fundo duplo é aqui, ó. Aqui foi o pivô que o mercado deixou. Então, pessoal, se você não tivesse pegado a compra aqui, você teria pego a compra por aqui assim, mais ou menos. Certinho? Quanto mais ou menos de stop deixar? De 180 a 200 pontos. Nesse caso, nesse exemplo, olha que bacana quantos pontos que ficou o stop aqui, meus amigos. Vamos supor, o mercado veio, deixou esse suporte, correto? Você vem aqui e marca esse suporte. Como eu já ensinei nas outras aulas, né, meus amigos? Você viu que é tudo uma série de fatores para você ir analisando e identificando as melhores regiões. Então, nesse caso, deixou esse fundo, você já vem e marca. Aonde o mercado voltou? Exatamente no fundo anterior, olha só. Em cima do suporte. Então, se eu tivesse comprado aqui,
colocasse um stop de 180, ó. 180 a 200 pontos, galera. Não teria pego, tá vendo, ó? Se eu tivesse comprado mais em cima, colocasse o stop de 180, no rompimento desse candle verde, ou seja, o mercado caiu, deixou o candle verde. Se eu tivesse comprado aqui no rompimento desse candle, como uma confirmação de fundo duplo, aqui seria a confirmação. Se eu tivesse comprado aqui e deixasse um stop atrás desse último candle, você percebe que o mercado não voltou para tirar. Então, e outra, quantos pontos entregou a operação? Fundo duplo, 2.248 pontos. Então, pensa, você arrisca ali 200 pontos para pegar 2.000 pontos. É uma ótima estratégia. Certinho, meus amigos? Então, top de linha, topo duplo, fundo duplo, usem com sabedoria, com gerenciamento. Tem que estar bem alinhadinho e vamos nessa.